Bem, boa tarde a todos, todas. Agradecer o convite da Cristiana para estar aqui mais uma vez no seminário, cumprimentar os colegas de mesa. Bem, eu vou falar rapidamente de algo que, na realidade, é muito conhecido, né, de todos vocês, de todos nós, que são as mídias sociais. Mas aqui, dentro do ponto de vista, a nossa mesa aqui é falando sobre dados abertos. Nós temos também Big Data e governança. Então, dentro dessa temática, as mídias sociais elas estão inclusas em duas dessas dimensões. Elas são geradoras de dados não estruturados, né? Um dos grandes geradores das nossas dados não estruturados que compõem a fonte dos Big Data, e também alguma forma de possibilidade de se implementar, ou pelo menos se procurar melhorar a governança digital dentro de uma perspectiva de interação usuários, né, cidadãos e governo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer uma indicação aqui é que a gente chama muito redes sociais, certo? A gente chama o Facebook, o Twitter, Facebook e outras de redes sociais. Mas, conceitualmente, as redes sociais, não necessariamente elas estão vinculadas a alguma tecnologia, alguma plataforma de informação, de tecnologia da informação. Nós temos redes sociais, na realidade, é um grupo de atores quaisquer que tem algum objetivo comum, tem algum tipo de relação próxima, onde se tem vínculos e tem um fluxo de informação dentro desses vínculos e que fazem esse fluxo informacional termina se conformando numa rede. Então, isso é que, na realidade, conceitualmente, é uma rede social. Agora, as mídias sociais, elas são essas redes sociais, agora implementadas através de alguma forma de uma arquitetura informacional, alguma arquitetura de computadores, e, notadamente, baseada nos fundamentos da metodologia ou da ideologia da Web 2.0, que permite criação, troca de conteúdo gerado pelo utilizador, ou seja, você é fonte e, ao mesmo tempo, gerador de dados, de informação, isso em tempo real. Tem uma diversidade de meios de comunicação baseados na internet que visam proporcionar esse ambiente de participação e interação. Então, tem a possibilidade de gerar, ampliar, organizar, modificar informações, dados, os conteúdos veiculados, né, por esses atores, por esses nós que estão produzindo e consumindo ao mesmo tempo de uma forma interativa. Então, dentro dessa perspectiva ainda das redes sociais, a gente tem que todo indivíduo, e também, inclusive, toda a organização, ela pode atuar tanto como produtor, como criador, como montador, apresentador, ou apenas difusor dos conteúdos. Só que, dentro dessa conformação de produção de conteúdo ou de consumir conteúdo, nós temos vários tipos, nós temos vários níveis de usuários. Temos aqueles que apenas consomem o conteúdo, ou replicam, os que participam, mas só através de comentários, iniciativas online de terceiros, e tem os que, de fato, produzem os conteúdos ativamente. Eu estou falando em mídias sociais, dentro das organizações, inclusive dentro do setor público, mas isso todos nós conhecemos, né, na nossa
No nosso perfil, nós temos lá alguns amigos que só curte alguma coisa, um ou outro compartilha, alguns que vão fazer alguns comentários, ou vão colocar lá uma figurinha, pura e simplesmente, e poucos são que efetivamente vai fazer algum comentário, vai fazer alguma forma de interação do que você está fazendo, do que você está colocando lá no seu perfil. Então, esse comportamento, ele é duplicado tranquilamente para a relação entre usuários e organizações e, naturalmente, para usuários e setor público. Então, esse mesmo comportamento vai existir o tempo inteiro. E essa pesquisa foi feita em 2010, não foi feita nenhuma atualização, mas, dentre os pesquisados, apenas 10% são aqueles que efetivamente editam, faz moderação ou que influencia, de alguma forma, o conteúdo que está sendo publicado. A maior parte dos usuários das mídias sociais, eles estão ali nos que só assistem, leem, ouvem, mas que efetivamente não tem nenhuma interação. Então, isso serve de base para um pouco da reflexão sobre qual é a potencialidade que as mídias sociais têm dentro do setor público, inclusive até do ponto de vista de controle social, de monitoração e avaliação de políticas públicas, e, notadamente, nesse processo de construção de uma melhor governança digital. Certo? Então, isso é uma plataforma interativa, que não tem custo de implementação, ela está como dada, tem um nível uma curva de aprendizagem praticamente zero, porque ela é bastante intuitiva. De certa forma, o usuário se interessa muito em aprender a utilizar essa mídia, exceto tem alguns, naturalmente, que rejeitam, olhando daqui para a plateia, inclusive eu identifico alguns que estão exclusos do Facebook, diz que não haverá essa possibilidade, mas ele dizia isso há algum tempo atrás e hoje ele já está com o WhatsApp, então pode ser que uma hora dessa ele esteja no Face. Certo? Então, de certa forma, todos nós temos uma curiosidade, uma interação, alguma coisa com o Facebook, então levar essa interação do nível pessoal para o nível organizacional e olhar isso como uma forma de participação dentro da conjuntura de governança digital deveria ser, efetivamente, um processo meio que transparente, um processo natural. Só que, na realidade, esse gráfico, quando coloca que apenas 10% moderam, influenciam, e 33% dos usuários que publicam e mantêm ou criam alguma coisa, isso já nos dá uma ideia de o quão difícil vai ser para que essas pessoas efetivamente estejam usando essa ferramenta para a participação. As mídias sociais, ela tem determinados valores que fazem, vamos dizer assim, um atrativo para que as organizações utilizem. Certo? A questão de visibilidade permite que os usuários estejam sempre conectados com a sua marca, com a sua organização. A questão da reputação, a impressão que as outras pessoas têm, inclusive, sobre aquilo que está acontecendo. A questão da popularidade, que está ligada diretamente ao nível de audiência, que pode ser medido através do número de visitas a um perfil, pelas curtidas. E a questão também da autoridade, de que é o poder de influência que um usuário tem na rede social, junto com a percepção dos demais usuários da reputação daquela rede. Dentro de um ponto de vista que, normalmente, você está dentro de um perfil, dentro de uma fanpage, motivado por algum objetivo comum. Então, a gente tem, dentro dessa perspectiva das mídias sociais, uma ideia de uso institucional dessas mídias dentro das organizações, e principalmente, de uma forma geral, e também dentro do setor público. Agora, sempre houve, desde o estabelecimento da comunicação em massa, que as organizações utilizam esses meios para emitir as diversas mensagens para seu público-alvo. Agora,
O contraponto que a essas ações de comunicação em massa, a utilização de redes sociais e a facilidade com seus conteúdos podem ser copiados e repassados, atrai cada vez mais organizações, porque as mídias, de uma forma geral, a comunicação em massa, tipo TV, ela tem um custo alto, ela tem um nível de produção que é alto e um nível também de difusão para que você possa estar colocando isso no ar também é alto. E as redes sociais, ela tem um custo extremamente baixo, certo? É apenas a questão de criar e manter uma fanpage e, vamos dizer assim, fazer a alimentação, fazer a resposta dos questionamentos, fazer a publicação, gerar o conteúdo que existe dentro de uma demanda. Agora, para isso, as organizações têm de compreender que existem esses vários padrões de comportamento dos usuários, certo? E têm de também, de certa forma, estar atento a isso, buscando olhar isso através de análise da conduta. Então, você tem... As pessoas têm muito pouco tempo, há uma cultura do imediatismo, né, de uma certa forma, e levada também para dentro das mídias sociais. Há um pesquisador americano que diz que se você colocar 3 assuntos em um e-mail, certo, você vai receber provavelmente a resposta só do primeiro, que os outros 2 serão ignorados. E dentro da história das mídias sociais, e mais ainda influenciado ultimamente pelos os instant messages, né, o WhatsApp, né, que é uma ferramenta de comunicação instantânea, é a demanda da velocidade em termos de tempo entre o que você questiona, o que você coloca e a resposta, e o que é que alguém está, vamos dizer assim, olhando o que você está fazendo. Então, isso, dentro do setor público, isso já é, de certa forma, um desafio para o gerenciamento disso. Você ter pessoas disponíveis, você ter pessoas, inclusive, habilitadas, capacitadas, para estar monitorando o que está sendo publicado, responder em tempo real, porque os questionamentos e os posts são feitos em tempo real. Essa é a perspectiva das mídias sociais, que são baseadas na Web 2.0. Então, isso já é, de certa forma, um desafio. E mais ainda, as mídias sociais são alvo também de difamações, todo tipo de ataque de distorção informacional no dia a dia, e não necessariamente, o setor público também não iria ficar de fora desse tipo de atitude. Então, de difamações, de postagens erradas, de ataque e distorção informacional. E fora que, em alguns casos, quando o órgão não está presente na rede, tem umas fanpages fake, né, que são falsas, né, porque como não está lá disponível, alguém se apropria daquele espaço e coloca lá uma página fake. Então, tem ainda de ficar monitorando se não tem uma página duplicada ou se não tem alguém que esteja se colocando em nome da organização. Isso aqui eu vou dar uma puladazinha por conta do tempo. Então, as mídias sociais, então, elas são importantes ferramentas de engajamento do cidadão. São capazes de criar novas formas de participação democrática e de contribuir para um governo aberto e transparente. Agora, esse engajamento pode assumir diversas formas. Pode ser uma simples disseminação de informação, até a proposta de debates referentes a grandes desafios públicos sobre meio ambiente, saúde, segurança, educação e outras áreas críticas, né? Então, e aí, a fim de avaliar esse nível de participação, os pesquisadores Bonson e Radkai, eles desenvolveram um modelo de avaliação, que esse modelo de avaliação, depois eu fiz algumas aplicações, que daqui a pouco a gente vai olhar alguns dados rapidamente, e ele avalia, esse modelo, ele avalia 3 variáveis. A popularidade, que é a questão das curtidas recebidas por uma postagem, o envolvimento, que é o número de comentários feitos em uma determinada postagem, e a viralidade, que mede a quantidade de compartilhamentos. Então, juntas essas variáveis,
forma o que ele chamou de nível de engajamento ou nível de interação. Então, um ensaio disso daí, eu fiz quer dizer, na realidade não fui eu, foi um grupo nosso, de pesquisa. A gente fez uma pesquisa em uma amostra de cidades brasileiras com população superior a 1 milhão de habitantes. Então, isso baseado no último censo, nos trouxe 17 cidades, englobando as 5 regiões do Brasil, e, embora represente apenas 0,3% das 5.570 cidades brasileiras, essas 17 cidades representam 22% da população do país. Então, é relativamente um número grande em termos populacionais. São 14 capitais, incluindo Brasília, e mais 3 cidades pertencentes à região metropolitana: Guarulhos, Campinas e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira tabelinha, são 4 tabelinhas que a gente vai olhar rapidinho. Então, a questão de audiência, que é a questão do número total de fãs sobre a população. Aí nós temos Curitiba como a principal cidade em termos de audiência. Ela tem quase 29% da sua população que estão vinculadas à fanpage. E aí eu preciso abrir um comentário. Como a pesquisa é feita através de análise da página, a gente não pode garantir que todas essas pessoas, esses fãs, são efetivamente de Curitiba, né? Naturalmente que no meio desse percentual tem várias pessoas de outras cidades e até mesmo de outros estados e que estão seguindo a página de Curitiba por ter um interesse específico, e isso também se refere também a todas as outras cidades. Então, eu trouxe só das 17, eu trouxe só as 10 primeiras, e dá para ver um nível grande de diferença. A Curitiba tem 29%, Belo Horizonte tem 2,7%, certo? Com um número de fãs de 69 mil. E a gente pode dar uma olhada ali que, tipo, Campinas tem só 36 mil fãs com uma população de mais de 1 milhão e 100. Aqui eu uso a popularidade, que é o nível de curtidas recebidas pelas postagens. Aí agora, nós tínhamos Curitiba como primeiro lugar, Curitiba agora já foi para o 5º, certo? Belém, que antes estava no 8º, certo? Agora é o primeiro lugar, certo? Com um nível de 9,7. Agora, em termos de envolvimento, ou seja, o número de comentários, ou seja, nós estamos subindo naquele nível da pirâmide. Então, o número o fator de envolvimento, o índice de envolvimento, que é o número de comentários feitos, são baixíssimos, certo? Então, mesmo o primeiro colocado, que é São Gonçalo, tem um fator de apenas 1,32, certo? De envolvimento. A viralidade, que é a quantidade de compartilhamentos, certo? Já melhorou um pouquinho, né? São Gonçalo tem 3,42, Goiânia 0,63 e Brasília 0,78. Né? E, finalmente, o índice que eles colocam como índice de engajamento, que é, ou seja, o nível geral de compartilhamento e de participação que os usuários têm dentro das fanpages dessas prefeituras. Então, São Gonçalo, que não é, inclusive, capital, certo? É uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, é que tem o maior nível de engajamento. Certo? E cidades maiores como São Paulo, Campinas, Curitiba, já estão um pouquinho mais abaixo. Então, alguns comentários a respeito do que a gente viu aí, breves comentários. Então, as cidades que apresentam melhores índices de engajamento foram São Gonçalo, Belo Horizonte e Belém. Cidades de portes demográficos e socioeconômicos muito diferentes, e localizações geográficas distintas. Os índices de engajamento também mostraram que apenas cerca de 1/3 das grandes cidades, apenas 5, têm alcançado resultados acima da média do país. E os outros 2/3, que são 12 cidades,
O Rio de Janeiro, por exemplo, é o 17º lugar, com apenas 0,77, e que é a segunda maior cidade brasileira em termos de população, e é uma capital, e é vizinha a São Gonçalo, que foi o primeiro lugar. Então, não se pode também constatar que a quantidade total ou média diária das postagens, ou mesmo o tempo de existência da fanpage, tivesse algum fator decisivo para o alcance dos níveis de engajamento. E o que é que isso efetivamente tem, que a gente pode chegar a ver? Tinha algumas coisas mais, mas eu tive de encurtar por conta do tempo, né, que a gente teve uma redução um pouquinho do tempo. Não há efetivamente nenhuma correlação, pelo menos a gente não achou nenhuma correlação entre o tamanho da cidade, localização geográfica, o tempo da página no ar. Nenhuma desses fatores a gente conseguiu encontrar nenhuma correlação. Então, embora tenha como é que se diz, as mídias sociais, ela tem uma potencialidade muito grande em termos de melhorar a governança digital. Nesse caso específico, até agora, dentro dessas prefeituras, das 17 capitais, das 17 cidades com mais de 1 milhão, a gente não consegue efetivamente ver nenhuma forma de correlação entre o engajamento e o que está sendo colocado lá. Então, para a gente, fica uma sensação de que há um descompasso entre o que está sendo feito pelo governo, pelas prefeituras, para estar lá dentro da mídia, e vamos dizer assim, uma ausência da capacidade de gerenciar o fluxo informacional, que é uma característica das mídias sociais de produção e consumo de dados e informação o tempo inteiro, né, de forma, como se diz, permanente como é que se diz, e com bastante volume. Então, a gente tem dados não estruturados, que é difícil fazer isso em termos de canalização, de análise disso. Então, merece ainda alguns estudos, alguma coisa para poder ver, inclusive tentar identificar por que determinadas fanpages têm um determinado nível de atração, por que o usuário se atrai a um determinado tipo de página e outro não. Já finalizando, antes que eu já recebi, já tem tempos os 5 minutos, já passei dos 5. A Prefeitura de Curitiba, que é uma das mais curtidas, o post mais curtido e mais comentado era uma foto de um pôr do sol, né, que não tem nada efetivamente em termos de governança e de participação. Da mesma forma, é feito uma postagem, e o usuário, ao responder, fazer o comentário da postagem, ele responde com outra coisa que não tem efetivamente nada a ver com o post. Então, há também uma dificuldade, em termos não só da gente como pesquisador, como também dos gestores, de identificar realmente o que é que está sendo postado, o que é que está sendo colocado lá, de forma a canalizar isso para efetivar a melhoria da governança digital. Bem, é isso, já falei bastante. Obrigado. Obrigada, Hernani. Desculpe o rush, a gente começou uns 15 minutos atrasado. Cristiana, eu tenho a apresentação da Elise e ainda vai sobrar uns minutos assim para debate.